primeira questão que eu tenho para vocês é: essa é uma tendência e se é uma tendência local ou se é uma tendência global? Eu acho que sim, é uma tendência local e global. A gente já tem continentes como a China, que transiciona exclusivamente através do celular, né, através do WeChat, eh, os meios de pagamento, então eles não têm o plástico do cartão, eles já pularam essa fase, né, foram direto para o celular. A gente teve o cartão, mas também conseguimos transacionar, né, o celular se transformou num meio de pagamento em alguns aparelhos, né, não são todos que estão habilitados. E além disso, os serviços financeiros eu vejo muito fit com microcrédito, um crédito bem direcionado para a inclusão financeira, porque às vezes, acho que o Gui pode falar isso mais de cadeira, às vezes o cara pode não ter uma conta no banco, mas ele tem um celular, né, o Uhum, Gui tem os números para falar, mas, então virou um instrumento de inclusão financeira, que eu acho bárbaro, né. E quando a gente une as 2 coisas, a gente tem esse crédito que é praticamente ali para a semaninha, para o pontual, para o, né, para fazer a recarga, para viabilizar ali alguma comprinha. Não é substituir o banco, uhum, mas está no dia a dia da pessoa, porque acaba que todo mundo está grudado no celular. entendi. Exato. Complementando o ponto da Dani, o Jaque, o que eu vejo aqui é, é uma questão assim de convergência de tecnologia que visa uma conveniência. Então, quando a gente fala de mobilidade, Perfeito. a operadora de telefonia, que virou telefonia celular, ela meio que, não vou dizer que sem querer, mas ela meio de uma forma natural e automática, ela entrou no mercado de conveniência. Porque Tá. quando se a gente voltar um pouquinho, né, a própria telefonia fixa, ela foi uma conveniência que substituiu a carta que era levada por cavalos, né? Uhum, Então, o mensageiro levava a carta para cá, a carta para lá, e aí você veio, né, com o telégrafo, depois você veio o telefone, que ele ainda estava ligado a uma questão fixa da residência. E aí você tinha o uhum, telefone espalhado nos cômodos. Quando a gente uhum, foi além e criou o telefone de uma forma individual, ainda era uma conveniência restrita à comunicação, mas as pessoas já se falavam. Então, as negociações elas começaram a tomar corpo através da voz. E quando você teve o smartphone, né, que aterrizou uma série de serviços utilizando a parte de dados, você continuou tendo negociação, ou seja, já era um meio conhecido de negociação, vamos chamar assim. uhum, Só uhum. que ele foi potencializado pelas aplicações. Tá. Então, quando você pega, né, esses dois componentes, individualização, então cada um tem o seu, e Uhum, mais do que um. Então, trazendo um pouquinho para o mercado brasileiro, são 216 milhões de pessoas no último censo, 260 milhões de linhas ativas. uhum, Claro que tem gente que tem 3 linhas, mas se você for ver, hoje já é uma realidade, né? Enfim, falando de novo, que a Dani colocou, tem gente que não tem conta em banco e é, tem celular, tem até 2 celulares. Aí a gente para aí e vamos além. Varejo, né? O varejo, o mercado de consumo de serviços, ele teve 2 alavancas sensacionais. A primeira chama Pix, que aí tem tudo a uhum, ver com meios de pagamento da Dani, porque você também individualizou a forma de você transferir, que antes era cédula, né? Então você transfere riqueza, você monetiza aquela negociação que já era conhecida pelo telefone, só que antes uhum, você tinha que direcionar para um portal que faria o pagamento. Ah, eu gero um boleto para você. Você lembra? Isso não era desconhecido. Pegar o uhum, mercado americano, a compra por catálogo, ela existia há muito mais tempo que no Brasil. No Brasil não pegou a compra por catálogo. Começou ali com o negócio de Shoptime, televisão e tudo mais, você liga e compra. Mas você vê, ligar e comprar já era transacionar através do Já. telefone. Então você vê que, do ponto de vista cultural, a construção da transação de compra e venda
e negociação através do telefone, ela não é novidade. Ela já vem, cara, desde lá de trás, né? E ela só foi, né? As gerações vieram, pô, esse negócio não é estranho para mim. Vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. E aí a rede social, né, para eu fechar aqui toda a minha caminhada, a rede social, aonde que ela começou? Ela começou no seu browser, que era no desktop. Quando ela foi para o telefone também, assim como diversas outras coisas, traz isso embarcado. Então, Instagram, TikTok, o WeChat na China, enfim, N outros, que aí começou aquela questão, né, do influenciador fazer a ser um embaixador de marcas, enfim, ela só reforça um pouco mais aquela ideia que os precursores da compra por catálogo, que mandavam para você um catálogo pelo correio, depois eles vieram para os canais de televisão, agora ele chega você através da sua rede social, mas ele já chegava na sua casa. Eu acho que esse é um ponto importante. Ele já chegava na sua casa através de um canal de televisão, através de um anúncio. Só que o nível de personalização é outro. Você sai de uma audiência massiva, onde você pegava lá um canal de televisão, estou puxando para o lado de telecomunicação e mídia, né? Mas você pegava lá um canal de televisão pela audiência geral, você escolhia um horário, ele tinha ali uma faixa etária, um público-alvo teórico que você ia atingir naquele canal, naquele horário, e você botava lá. Quando você tem a rede social individualizada, você consegue chegar no nível de falar, eu quero jovens de 18 a 19 anos, com perfil tal, do gênero tal, e através dessa suposta verdade, aí a gente começa a entrar em outros meandros, né? Que é o perfil, ignorando que existem perfis fakes, né? Mas vamos falar assim que a grande maioria dos perfis são verdadeiros, né? Porque as pessoas estão se expondo ali por uma questão de convivência, você atinge aquele cara, é o sniper. E o serviço financeiro, cara, ele pá, É matador. Matador. Então, a segunda alavanca foi o programa do governo, né? Não quero aqui entrar na questão política, mas que foi o auxílio durante a pandemia, que era através de aplicativo da Caixa Econômica pagar o auxílio. E aí a Dani pode falar mais desse fenômeno, né? Você teve uma bancarização Em massa. de duas gerações que elas estavam meio que à margem disso. Uma primeira geração, que a gente chamava em tecnologia de geração perdida. Pô, quem é a geração perdida, né, já? Era o pessoal dos 65 mais. Às vezes 60. A transformação digital nunca vai pegar essa galera. Porque é a galera que gosta da fila do banco, é a galera que gosta do cartão físico, verdade. é a galera que ainda usa cheque, é a galera que não compra online. Cara, os paradigmas, né? a quarentena, não vou dizer, não é a Mudou pandemia, completamente. a Mudou. quarentena, ela salvou a geração perdida. Ainda mais os idosos, né? Que não saíam Exato. mesmo. 65 mais, bombou na internet. E refez os hábitos. Eu posso falar para o meu pai. O meu pai tem 76 anos, ele compra no aplicativo das Casas Bahia. Eu falo, pai, cara, você não compra no. Não, ele não tem TikTok, ele não tem Instagram, mas ele compra no aplicativo das Casas Bahia. Mas por que você escolheu Casas Bahia, cara? Por que você não foi em. Tem N outros, mas. Pô, sempre comprei nas Casas Bahia, é legal. Eu conheço, Conheço. isso é importante. Eu conheço. O cara veio aqui, o gauchinho, não sei o que. Eu falei, olha que loucura, né? Então ele repetiu um hábito físico no online, sentiu segurança e foi embora. Essa era a geração perdida. E a outra era com relação à classe social, né? Que era uma geração que não usava as transações porque não se sentia segura ou não se sentia atendida pelo serviço bancário, né? E que a telecomunicação fez o quê? Incluiu esse cara. Né? Ele tinha sinal de celular, mas ele não tinha agência. Ou ele tinha uma agência de um banco e achava que aquele banco não era para ele, né? Ah, vou lá, banco, vou pagar tarifa, pá. Mas ele tinha o celular. Aí ele foi lá e passou a receber o auxílio no celular. Aí você incluiu essa outra fatia que não ia entrar.
teoricamente, se as coisas continuassem como tá, porque ia continuar ali no dinheiro, no boca a boca, na troca e tudo mais. Aham. Então, eu vejo tudo isso. Aí você tem um lado e o outro, né? Você tem Sim, o lado da telecom que está tentando oferecer serviço financeiro. Então, você tem plataformas como Vivo Pay, Claro Pay, claro, Pay. Uhum. que estão ali, né, Carteiras entrando, digitais, né? tentando, pá. E você tem a TIM, por exemplo, num outro caminho, que fechou uma parceria com uma fintech, na época fintech, hoje um banco estabelecido, com o C6, que foi um negócio que explodiu. Explodiu. Eles, eu atendo a TIM, posso dizer, não sei os números, eu não posso abrir, mas a demanda gerada foi infinitamente maior do que aqueles imaginavam. Falaram, não, compra o plano e vem a conta digital junto. Cara, eu posso dizer que a demanda foi infinitamente maior do que eles imaginavam. Mas volta no conceito que eu acredito muito da conveniência. Conveniência, Só tá. aconteceu porque é conveniente para todo mundo, Entendi. né? Agora, vocês citaram várias coisas que são super interessantes, assim, a primeira coisa é a questão do microcrédito, a Sim. questão da conveniência e a inclusão. Pensando em Brasil, quando a gente sai dos grandes centros, você vai para o sertão nordestino, por exemplo, você vai para a Amazônia, eh, a realidade é completamente diferente, né? Sim. O plástico ele é pouco usado, etc. e tal. Então, eu estou pensando aqui em referências para essas operadoras que estão chegando ou que estão se consolidando agora, tipo Brisanet, que acabou de Uhum. lançar o 5G e assim por diante, né? Por que para essas operadoras esse seria um caminho? Você citou o case da TIM, né, que, com o C6, que eu acho que foi uma estratégia interessante para os dois lados, tanto para o C6, que Uhum. tinha uma carteira ainda restrita, né, quanto para a TIM. Agora, pensando na realidade de hoje, ainda cabe outras ofertas seguindo essa linha? Eu acho, desculpa, minha opinião, que é uma coisa que eu ia até colocar aqui. Eu acho que a telefonia, né, telecom como um todo, é um grande aquário para serviços financeiros e vice-versa. Uhum. E eu acho que existem muitos, departamentos desse aquário para serem explorados, eles não são todos iguais. Tem Tá, segmentos, pensando em Brasil, ele é gigante, sim. né, como você disse, mas é um super aquário. Os bancos Hum, vêm, aí tem sempre uma discussão de quem é que manda, né, na sim. lógica, no poder se é, não sei, mas vamos pensar assim, o banco tem, e eu acho que está tudo bem cada um estar na sua, porque o banco não quer, é muito caro entender de telecom, e telecom também não quer ser banco, porque Sim. existem investimentos, mas os dois juntos criam uma conveniência e um aquário para ambos, né, irem pescar, pescar microcrédito, né. Se eu não consigo Uhum, dar um crédito super estruturado, eu consigo dar um uhum. microcrédito pelo celular, e aí pode ter uma associação que a gente chama essa de co-brand, que é a do C6 com a TIM, onde os 2 nomes aparecem, e pode Aham. ser uma associação white label. A gente tem muitos bancos que não querem que o nome apareça, que existe só uma relação de head, né, de fazer Uhum, o suporte financeiro da história sem o nome aparecer, né. A uhum. Claro virou banco, né, Gui? A Claro Uhum. virou. Mas tem telecom que nem quer virar, então usam alguém que tem um número bancário, que tem estrutura e põe o serviço financeiro. Então tem muitos arranjos possíveis ainda para complementar esses aquários, né. Eu acho que a gente explorou inclusive pouco. Eh, Sim. porque no meu segmento, por exemplo, tem o C6, mas eu tenho o Vivo, né, que eu acho que explora pouco a parceria ainda Vivo-Itaú, que é super fit, né. Uhum. Eu acho que tem ainda espaço para explorar um ou outro, considerando a conveniência, né, o celular tá
conectado, né, fisicamente Uhum. no lugar que você está, né? Então eu acho isso. Não sei o que o Gui acha, se tem Não, ainda mais espaço. eu concordo totalmente. Para enriquecer aqui mais a discussão, Dani, eu dividiria esse. Se a gente pode dividir em N, como a Dani bem colocou, né? N departamentos. Eu vou fazer só uma divisão macro aqui para ficar fácil de entender, Hum. Uhum. no B2B e no B2C, tá? Ótimo, Então, ótimo. quando Bom a gente ponto. fala no. Porque são realidades diferentes do interior do Diferentes. Brasil. Você Sim, trouxe sim, aí o com interior do certeza. Brasil, mas você pensar no interior enquanto B2B, o que que você tem? Você tem o setor agro, Você com tem as muita riqueza. grandes empresas de cropping, empresas de energia, empresas, e elas buscam a digitalização Uhum. através de soluções de telecom. Então, se você olhar todas, a TIM, principalmente, está indo lá, está Está. olhando uma série de coisas, está investindo no Uhum. setor agro, na questão da IoT, setores e tudo mais. O que vem Exato. agregado financeiro nesse tipo de serviço? Então, assim, você pega um drone 5G, ele é capaz de fazer, por exemplo, vistorias com inteligência artificial em campos. Então, você liberou o Uhum. plano safra, com 5G e um drone, você consegue, banco, saber se esse cara pegou um crédito para plantar milho e acabou plantando arroz. E Exato. são diferentes. A gente sabe que no plano safra, o cara tem que. E essa fiscalização é muito difícil, ela é por amostragem. Né? O crédito de construção também, cara, o crédito de máquinas agrícolas. Eu vou expandir a minha fábrica, vou construir um silo. Tá, pô, mas você sabe que o cara foi lá e expandiu o armazém. Pô, Uhum. você, através de conectividade, você consegue chegar lá. Então, aí é o quê? É o banco buscando operador e a operadora buscando, né, ali se inserir nesse ecossistema, que é o que eles vêm Uhum. tentando fazer. Isso já era Uhum. explorado pelos bancos do ponto de vista do crédito, mas, digamos assim, eram soluções offline, vamos chamar assim, né? O Tá. crédito agrícola, o crédito de máquinas, o seguro de máquinas, o seguro. Vamos esquecer dos seguros, né? E os próprios questões de pagamentos. Então, acho que aqui tem uma coisa falando de interior de Brasil, gigantesca, que é um pouco diferente do perfil das grandes cidades, né? Grandes cidades você consegue visitar, você consegue. Então, estou falando de um pedaço. O outro pedaço é o B2C, né? O B2C é o quê? É o que eu falei lá do consumo. Né? O consumo, o produto na ponta e tudo mais. E aí você tem as duas vertentes, o de quem está vendendo e o de quem está Quem comprando. está comprando. Então, mesmo no interior do Brasil, você tem a maquininha. Então, você pega meios de pagamento, por exemplo, lá, Stone e tudo mais, que ela usou o NFC, né, que é aquele protocolo de aproximação dos celulares, para transformar um celular numa Numa maquininha. maquininha. Olha como é que ela já deu um salto, porque antes você ainda oferecia a maquininha para o cara, mas Precisava a da maquininha tinha que maquininha. chegar, aí tinha o lance do aluguel da maquininha, aí tinha a É. logística da maquininha, tinha a bobina do papel, tinha. Quando você transforma o celular na maquininha, olha de novo a conveniência. Você não tem mais papel, você não tem mais a maquininha. Né? O cara, pô, vamos lá, vamos. Pô, aí um celular se aproxima com o outro e pá, o negócio acontece. Então você facilitou a vida de quem? De quem está vendendo para um e está comprando. E dali você agrega o quê? O microcrédito, né? Que a gente falou Uhum. ali da Dani, de uma forma Uhum. personalizada, né? Quando você fala assim, faça o seu pagamento utilizando o Auxílio Brasil, Você dá a resposta para o cara. olha como é que eu linkei lá para o primeiro. Cara, nem sacar mais o dinheiro ele precisa, né? Não, Você não precisa precisa. ter. Não, ele paga pelo celular, Direto. que é uma solução de mobilidade, direto debitando o auxílio. É, Ainda vão é ter sem coisas mais. fricção, né? Ainda tem É coisas mais uma. convenientes, que é pagar isso com um anel, né? Que a Samsung lançou um anel, mas, É, mas assim, a Mas ideia de meios deixa eu de pô, pagamento é você cada vez mais evitar a fricção. Bem para o Uhum. mal, para a Uhum. conveniência, e também Uhum. para o cara não sentir que está gastando. Pois é. É, a compra por impulso, ela acontece na hora. Uhum. No B2C, né? Quando a gente
No Sim. B2C B2C. principalmente, né? Vamos olhar pelo lado da conveniência. Em operações que têm que ser seguras, então, assim, o que que é enabler dessa história toda? Segurança, ainda mais no Brasil, né? Tem muito fraudador. Então, a hora que você envolve uma outra perna no sistema financeiro, como o telecom, todas as comunicações têm que ser muito seguras, Isso. eu sei que existe, por exemplo, existe segurança da conversa, que ninguém escuta, das informações, dos dados, mas ali é dinheiro que vai estar trafegando. Então, é Uhum. mais segurança ainda e questões de interoperabilidade, que para Uhum. meios de pagamento é essencial. Não podemos fazer uma solução que vale para uma operadora só. Tem que ser Tá, para o mercado. Então, assim, elas têm que se unir, se conversar e falar assim, que padrão que a gente vai adotar. Porque não certo. dá para o banco, para o Banco Central, regulador, ou para o player, falar, vou fazer uma solução que só opera com a Vivo, com a Claro, né? Isso Ela tem que ser. complicaria e Aí daria um tiro em inviabiliza o si mesmo. modelo. Aham. Interoperabilidade é essencial. Desculpa, te cortei, Jaque, mas só para não perder esse gancho aqui. Não, foi ótimo. O que eu queria perguntar para vocês é a questão da carteira digital. Eh Pela nossa conversa, a conta do pós-pago se transforma numa carteira digital, né. Eu Sim, consigo, eu tenho ali um crédito e eu posso usar para qualquer coisa e depois eu liquido na hora de pagar a fatura. Eh, Isso tende a reduzir o número de pré-pagos que ainda é predominante, né, ele já reduziu bastante, mas ele ainda é predominante. Isso tende a reduzir, ou seja, para a operadora é mais interessante, pensando no negócio, é mais interessante ter o pós-pago do que o pré-pago. E quando ela oferece crédito, nesse modelo, ela estimula essa migração? É, eu te diria que a migração do modelo do pré para o pós, ela, na minha visão, ela não é o fator preponderante aqui, tá, Jaque? Não? Hã. Não, porque são perfis diferentes. O perfil do cliente pré, ele é um perfil que ele não ele, ele não quer o compromisso financeiro, mas não necessariamente ele não tem capacidade de consumo. Hum. E capacidade de consumo é diferente. Ele é um cara desorganizado, é um cara que não quer o compromisso, ou ele tem uma demanda sazonal. Uhum, Então, o que eu enxergo é assim, o produto financeiro, através da mobilidade telecom, uhum. ele também tem que ser inteligente o suficiente para, se o cara é pré-pago, ele tem que monetizar ali em cima. Então, ele tem que ser. E aí ele vai ter que usar uma estratégia diferente, talvez, do do pós. cara que é pós-pago, né? O cara do pós-pago, Tá. ele tem outro. Eu não digo que ele tem outro perfil assim de pessoa, mas ele tem outro perfil de consumo, né? Uhum, O, uhum. o, o pós, ele já é composto de pessoas que não se sentem desconfortáveis de ter o compromisso Uma mensal, conta. né? De ter uma Uhum, conta. uhum. Né? Aí tem a questão também do comprovante de endereço, enfim, tem umas outras questões socioeconômicas aqui que são, mas na minha visão, não necessariamente os serviços que transformam a conta numa carteira, eles ocasionam a migração. Talvez a facilidade de implementação no segmento pós-pago seja mais fácil e Uhum. mais natural, mas ainda assim ela não pode, na minha opinião, ela não pode excluir o segmento pré-pago, né? Eu, Você eu, tem a- assim, eu acho que tem mais é, abertura até no pré-pago, exato, exato, porque porque diga, é, pois não, Antônio. porque você poder usar o microcrédito, inclusive para carregar o seu cartão, quando você. Eu vejo o Hum, microcrédito muito É, em ciclos da economia que não acontecem nos assalariados, né? No cara uhum. da economia informal. A gente Tá. pensa aqui na gente, a gente fala, eu recebo, sei lá, 2 vezes por mês
uma vez no mês eu concentro as minhas contas. Não, o cara que vende, que a gente sabe tá ali, né? Todo dia, ele tem um ciclo muito mais reduzido. Sim. Então, assim, sobrou, pagou, assim, é muito curtinho e o Uhum. microcrédito funciona que nem uma luva. E você sabe que os bancos não têm essa inteligência, os bancos tradicionais. Todo o score de banco, ele é rodado mensal, assim, tudo acontece mensalmente. Você distribui a meta. Eu trabalhei muitos anos em banco, É, Jaque. é. Tudo que você vai vender no banco, os pré-aprovados, né? Isso está mudando com os neobanks, Uhum. mas Uhum. não funciona para um cara que tem uma renda baixa e assim, porque Fracionada, né? não, é tudo mensal. Então eu disponibilizo quem está aprovado para aquele crédito mensalmente, ele paga mensalmente. Geralmente é um valor, se for muito baixo, eu nem dou, então é acima de 500, né? Vamos dizer assim. Eu não tenho esse Uhum. negócio de dar R$ 50. Então, eu Uhum. acho o máximo essa saída do microcrédito, porque o ciclo do trabalhador informal é extremamente menor, Uhum. né? E o banco e a operadora pode sim tanto agregar conveniência como ganhar dinheiro nesse float, Uhum. né? E ajudar Perfeito. esse cara, porque o que a gente quer, né? Estou sendo talvez um pouco poliana, mas é ajudar assim Claro. esse empreendedor a ir galgando escalas até o Uhum. ponto dele ter mais, comprar mais, vender mais. Eu amo essa modalidade de microcrédito. Eu estou E pensando, eu estou fazendo aqui o exercício do outro lado, o exercício do operador. E não só da operadora grande, da TIM, da Claro, da Vivo, Sim, mas dessas que é estão pequeno. aqui Uhum. atuando regionalmente, né? Perfeito. Então, assim, o que a gente pode dizer para esse cara, apontar, o que a gente pode apontar como vantagem para o negócio dele oferecer um modelo como esse? Eu vou trazer dois exemplos linkando com o que a gente já falou, tá? Uhum. Para ficar mais claro, né? A gente às vezes fala em formalidades, mas às vezes tendo uma conotação é, é, de capacidade, mas existe uma sazonalidade. Vamos voltar para o campo. Eu conheço muito do interior, viajei muito do Brasil, enfim. Voltando na questão da safra. Então vamos lá, tem um plano Tá. safra no B2B, funcionou, beleza? Uhum. Aí você tem uma mão de obra regional que ela vai ser empregada de forma sazonal. E o cara já sabe. Eu tenho cunhado no sul de Minas e a cidade dele, lá, Conceição da Vive assim, Aparecida, né? Uhum. vive assim. Então você tem a safra do café, verdade. emprega a cidade inteira nas fazendas, acabou a safra do café, pum, é outra realidade. Se você mantém essa lógica que a Dani falou, então mensalmente, vou fazer uma análise histórica, pô. Vou Agora, pegar uma entre-safra toda. essas operadoras, o algoritmo não funciona. Ou fica Uhum. parecendo que o cara tem um score baixo, que ele varia a Um renda. Não, medião, cara, né? não Uhum. é. Ele simplesmente. E ele está programado, e ele vive bem com isso. A grande questão, Uhum. ele vive bem com isso, ele está programado, fez a vida inteira. Então, a operadora local, né? Então, Liga, Brisanet, Unifique lá no sul, você tem Uhum. ali tem a região de Blumenau, Vale Itajaí-Açu, Isso, Desktop isso. e tudo mais. Se eles conseguirem ter um entendimento dessas particularidades, então eu falei de safra, mas você poderia falar, pensando na Unifique, na Oktoberfest de Blumenau, nos festivais Exato. gastronômicos de Móvel. Pomerode, né? Uhum. Na Páscoa ali, daquela região. Se ela conseguir encaixar, porque vai ser um negócio que vai acontecer, vai ter aquela Uhum. demanda, pá, e depois ela vai. E não tem problema. Não é que não foi um bom negócio. Não, Ela aconteceu tem que ali, aprender a lidar com isso. deu e depois. Então, Não se é ela. flat. Eu acho que eu diria até que não é um microcrédito, é um crédito pontual, é um É crédito isso. É isso. Uhum. na hora. Sniper. É uma Uhum. É oferta sniper. Uhum. sniper. Sniper. O E o que, bancão fazendo não uma. tem essa. Porque é tanto que tem que lidar, né? Tantos milhões de clientes. Então, ele faz uma coisa pelo, Isso.
a todo mundo. Pela média para cima, né? É, Ah, fazendo um outro paralelo, né? Que seria, você pega os grandes eventos, as operadoras exploram os grandes eventos, né? Sim, Põe sim. lá cobertura ao vivo, mas você tem os eventos regionais também. Então, para a gente sair e voltar, você tem os Uhum. rodeios, você tem o circuito de rodeios, você tem o circuito das frutas, você tem o circuito do. Se essas operadoras, que elas têm uma capacidade de penetração e conhecimento local e um marketing não tão massivo quanto as grandes, porque as Uhum. grandes, para serem pontuais, é mais difícil. E aí, na hora Sim. que olha, fala, eu vou investir num negócio regional ali de uma festa do colono ou vou fazer um Rock in Rio? Pô, as energias vão para o Rock in Rio. Exato. Mas a regional, ela não vai conseguir entrar no Rock in Rio, que é dominado pela grande, mas ela Uhum. consegue entrar numa festa do tomate de Partido Alferes, por exemplo. E naquele Uhum. momento Uhum. ali, né, o negócio perto de Miguel Pereira, eu sou do Rio, conheço bem, ela faria alguma coisa, como a Dani falou, pontual, fala, cara, você é expositor, tá aqui o crédito. é. Você que visitou a festa e tá aqui um produto. E aí, Quem tem essa estratégia no sistema financeiro é a Sicredi. é isso. Ela é sniper. Qualquer cidadezinha, festa do peão, ela É está lá. verdade. Aham. E ela ajuda as festas, ela patrocina. Gente, eu vou para Santo Antônio do Pinhal, que é desse tamanho, 12.000 pessoas. Tem Sicredi. Tem Sicredi. Eu fui para Dourado agora nas férias, estava falando para a Jaque, que é aqui perto de Jaú, isso aqui, Uhum. né, interior. Que tinha na cidadezinha? Sicredi. Então, é interessante, tem espaço, né, para ser sniper em Então, todos para os mim, eu acho que é a setores. junção das duas coisas, né? É a junção da capilaridade e conhecimento da cooperativa, que aí você sai do bancão, com a Uhum. capilaridade e o conhecimento Da da operadora operadora. regional. Que a hora que elas conseguirem, eu não sei algum case, talvez já Eu exista também não até, sei, mas mas a hora passou que pela minha conseguir cabeça que juntar, para mim, ali vai ser, a Aí gente vai vai. ver uma outra evolução, porque eles vão conseguir fazer coisas que os grandes, seja por motivos N, esse que eu falei, né, de retorno, não vão conseguir entrar, né? Então, para mim, pensando especificamente nessas operadoras de mobilidade, e Uhum. aí vou além, né? Além Uhum. das operadoras de mobilidade, essas que você citou, Uhum. existem 1.200 ISPs hoje no Brasil, né? Que são os ISPs, são os Internet Service Providers, Uhum. aonde a receita das grandes somadas é menor do que a receita de todos eles somados. É um De mercado ali todos, que né? Uhum. mais de concentradíssimo. 50% está na mão dessa, que também é um efeito pós-quarentena, vamos chamar assim, né? Algumas pessoas, tinham lá, de repente, a visão do campo como alguma coisa desconectada, e a partir do momento que veio aí o home office, claro que isso não atinge uma camada, né? Isso é só uma parcela da população, Sim, mas sim. a conectividade passou a ser importante ali Uhum. também. Né? Então, esse movimento migratório, que é um movimento mais de classe média alta, para o interior, num primeiro momento, se pensar no mercado residencial de internet, ele vai para isso. Mas ele tem uma consequência, que é o consumo de serviços. Eu estou sendo bem sucinto, mas para pegar essa coisa Sim, regional mesmo, que eu vi que você sim. Aham. provocou. A partir do momento que você tem um movimento migratório da classe média alta, por causa do home office, para Uhum. mercados não antes explorados, não vou falar Uhum. só do interior, porque tem a migração para o litoral também. Tem. Essa classe média alta demanda o quê? Serviço, Serviço. conveniência. E E a serviço hora de que ela demanda qualidade, serviço, né? conveniência, ela afeta o mercado local. E esse Uhum. movimento a gente não vai ver agora. Esse movimento a gente vai ver quando a geração de filhos dessa geração que foi para lá por causa da quarentena
não buscar de volta o grande centro. Porque quando Nossa, você pensava pensar antigamente, em né? uma Antigamente você geração, pensava né? o quê? Ah, o meu avô foi para o interior, mas o meu pai ficou na grande cidade. Ficou, Por quê? Porque a renda estava na grande cidade e o emprego dele dependia da grande cidade. A gente ainda não conseguiu refazer esse ciclo, né? Você teve a quarentena, classe média alta, aí pensando mais sul, sudeste do Brasil, mas alguma coisa de nordeste, as fazendas, enfim, né? De novo, eu estou falando de uma camada específica da população, não é geral, mas essa família dos sítios e fazendas que ficou no interior empreendendo no grande agro, centro-oeste, sul, essa mesma coisa ali no interior do Nordeste, e pensando no interior de São Paulo, região serrana do Rio, enfim, sim, Minas e tudo mais, que migrou, por causa da quarentena, se estabeleceu lá num sistema de home office, até aí é o que a gente está vendo agora. Mas eles é. têm filhos. E esses filhos, eles vão crescer, eles vão se formar no interior e eles vão falar, cara, será que Aqui é melhor. eu não tenho resposta, mas assim, será que eles vão buscar de volta o grande centro ou será que eles vão empreender lá? E na hora que eles empreendem lá ou que eles arrumam um emprego remoto lá e demandam serviços, pô, de novo, operadoras regionais e cooperativas de crédito meio regionais que vão precisar estar lá para atender esses caras. E se elas Uhum, não tiverem produtos, esses caras, aí eu estou sendo extremamente otimista, vão criar. é, Eles vão criar soluções. sim. Eu Eles vão acho. criar soluções. Não tem jeito, porque ele vai ter necessidade, ele vai fazer isso, né? Uhum. Então, já que eu sei que foi muito uma Não, viagem, acho que assim, foi ótimo. A gente conseguiu mas tem. avançar aí uma geração e é uma análise bem interessante para quem está projetando um negócio, né? Eu tenho um ISP hoje, o que vai ser dele daqui 10, 15 anos, né? Porque esse SP ele vai ter as duas coisas. Ele vai ter, de repente, uma entrada num condomínio, Sim, mas esse condomínio vai demandar o quê? Lanchonete, vai vai ter. demandar serviço. E a hora Uhum, que ele demandar serviço, esse serviço precisa estar conectado. exato. E aí o cara vai abrir um restaurante, ele vai abrir um barzinho, ele vai abrir uma lanchonete, ele vai abrir uma escola, ele vai. Tudo isso vai demandar ISP, Vai junto, vai junto. que é Então, local e que depende de dinheiro. Aí o uhum, ESP também tem que, pô, como é que eu faço, né, para capturar junto com uma instituição financeira uhum, esses serviços e, cara, por aí vai. uhum. Acho que Considerando tudo isso que a gente conversou, carteiras como Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, tem futuro? falar, Dani. Eu acho que tem, né? Uhum. É, eu acho que tem porque elas são agnósticas É. e dependem você pode agregar ali produtos, eh, informações, cartão de embarque, eu vejo muitas utilidades, inclusive para o Open Finance, Tá. também bem interessantes. Eu acho que vai ser uma briga boa, talvez para segmentos diferentes, mas eu acho o poder da Big Tech É imbatível? Eu vejo o seguinte, é Jaque, muito primeiro, grande, eles conseguem se associar, criar alianças poderosíssimas, que eu acho um perigo, inclusive. Sim. Aham. Né? A Web está aí que não nos deixa mentir, a nossa Uhum. futurista aí. Sim. Eu estive lá no SXSW falando de inovação, fui lá ver, né? E Hum. pude ver. Os Estados Unidos eles estão extremamente preocupados com essa concentração, com esse poder, né? Então lá tentando influenciar o Congresso para criar regulações que limitem, né, essa concentração absurda de poder. Uhum. Mas se for pensar friamente, pelo poder que eles têm hoje, se continuar assim, as Apple Pay,
só crescem, né? Só Sim. agregam mais serviços porque eles têm muito poder de se associar. O que eu vejo, assim, complementando o que a Dani colocou, vou fazer um paralelo de uma coisa que ela citou lá no início, Hum, da China, que é o WeChat. Então, você falou Samsung, Apple e tudo mais. O que eu acho que é o grande turnaround aqui, e que essas empresas têm dificuldades, por serem empresas high-tech, hum, né? Então, de engenharia high-tech, de design de produtos, tudo mais, talvez o produto financeiro ali fica perdido. Que é, para mim, assim, esses produtos eles foram colocados no mercado como um diferencial para você adquirir o aparelho. E eu acho que a questão não está Não aí. é o aparelho, não é A o aparelho. questão está em você, assim, cara, tá, o que que eu faço com o Samsung Pay que eu não faço com outra carteira digital? Porque Uhum. carteira digital por carteira digital, ela vai utilizar Eu acho que não o tá, você falou a verdade. componente O negócio não tecnológico do está na aparelho. tecnologia, está no poder que eles têm Então, no poder financeiro de influenciar mesmo. para mim, Ah, o grande futuro dessas específicas que você falou, né, que são as duas fabricantes, ela está nessa capacidade. Por exemplo, a China bombou na carteira digital que não tem nada a ver com o fabricante. O WeChat não é uma carteira da Xiaomi, não é uma carteira, não né, é. dos grandes fabricantes. Então, talvez eles tenham que se juntar, talvez eles tenham que repensar o produto. Eu acredito mais nessa segunda opção. Não, não falo de uma extinção, Uhum. mas eu acho que assim, É, bom ponto. se realmente quiser bombar que eles chamam de adoção, né? Eles vão ter que ter alguma coisa que as outras não têm, né? Porque E senão. eu tô numa luta aqui, mas vou conseguir. Eu tô querendo, né, fazer uma expedição para a China, porque Hum, meio de pagamento você tem que ir lá para ver, né? O negócio, se tem tem. um lugar para se inspirar, é na China, é na Ásia, não tem. Europa, É, Estados é, Unidos, para o meu é. mercado, é lá. Exato. E o celular está sendo substituído pelos IDs físicos, né? Pelo digital, Hum, pela íris, palma da mão. Aí você falou tudo. Eles estão uhum. pagando com palma da mão. Eu tô doida, né? Já pirei aqui, que eu quero muito ver isso. Tenho já o táxi autônomo, que você paga com a palma da mão, ou seja, não tem nem motorista, nem Meu Deus. celular, você saiu com a roupa do corpo, você consegue pagar. Então é verdade, o hardware, né? Ele pode sair desse contexto, Uhum. mas são empresas que têm muito dinheiro que podem se reinventar. Sim. Ah, Eu acho que vai ser mais vai ser exatamente mais um desafio da como é que você transforma isso em uma coisa diferenciada. E aí, se você parar de novo para olhar, né? Eu atendia mercado financeiro sempre paralelo com o telco, apesar da minha formação ser telecom, tá? Mas ó, pensando nisso que a Dani uhum. falou, você hoje faz um saque no Brasil, qualquer ATM do Banco 24 Horas, dependendo do banco, claro, pelo Bradesco, né? É com a palma da mão. Sim, Você com a põe lá palma da mão. serviços sem Exato. cartão, só com biometria, e passa e saca. Então, qual que é a dificuldade de, ao invés de fazer um saque, fazer um Pix que já paga alguma coisa só com a palma da mão? Para mim, é zero, Tecnologia. É, é, é só é avançar desenvolver. mais um pouco. É só Uhum. desenvolver. E aí você, pô, se eu saco com a biometria, por que eu não posso Pix com a biometria? Né? Claro que você tem a questão dos leitores, né? O Uhum. leitor de biometria ali está dentro da tecnologia do ATM, tudo mais. Teria que. Mas se você for pensar conceitualmente, você não está inventando nada novo. Você está Simplificando. simplificando um pedaço da jornada, que é aquilo que eu falei lá atrás. Você saiu lá da compra por catálogo, que você comprava, mandava um boleto para um negócio online, clicou, foi. Mas a Uhum. cultura da coisa já estava lá.
Então, acho que para mim é mais essa. E aí, né, existem outros desafios logísticos, e tudo mais, mas eu vejo essas coisas convergirem muito forte. Convergir para E aí, roupa, né? inserindo a operadora nesse contexto, é ela quem nos conhece como melhor que ninguém, melhor que o banco, inclusive, né? Porque Muito mais. ela tá com o usuário o tempo todo. Sim. Hoje você não larga o celular. Então ela já tem É. esse mapa de comportamento, né? Que aí adicionam dois recursos a mais se você for pegar o teu telefone, né? A gente fala do telefone muito questão dos dados, mas o teu telefone Uhum, tem mais duas coisas. Ele tem uma câmera e ele tem de alta definição, né? Coisa que sim. não existia antes, e ele tem um Uhum, GPS. Aí, exato. claro, a coisa mais para a gente ser, você consegue saber onde está e garantir que está lá, pelo menos o aparelho, Uhum, né? uhum, E você consegue gerar uma imagem. Então, aí você vê no próprio produto bancário, você tem a biometria de autenticação nos aplicativos, você tem a questão da imagem, né, para gerar alguma coisa, né, essa coisa de você também está sendo muito explorado lá na Ásia, né, você não precisa mais saber que produto é aquele, você aponta, a câmera identifica, você compra na hora sem nem saber direito qual é a marca, qual é é aquilo que você gostou. uhum. Pô, isso é um mega acelerador. Você não precisa mais pesquisar qual é para ir lá comprar. Uma vez que você viu, pum. Compra. Então, tudo isso, cara, a, a operadora, ela tem o tráfego. Ela Uhum, sabe quem está ela sabe. trafegando o quê, aonde, ela tem a localização, ela pode. Agora, não é fácil, né? Uhum, Se fosse fácil, já teriam feito. E aí, para fechar, eu acho que a capacidade das operadoras regionais de criar alguma coisa mais sniper, por ser uma estrutura menor, por ser uma governança mais simples, por ser eu acho que essa inovação ela vai surgir aí e depois ela vai chegar nas grandes. As grandes elas uhum. estão muito igual o banco. As grandes elas estão Sim. muito massificadas e Uhum, aí o próprio tamanho dos projetos mata, né? Que foi aquilo que eu uhum, falei, né? É uma campanha local de uma festa ou é um Rock in Rio? Cara, o Rock in Rio vai prevalecer uhum. e, e não vai ser sniper, vai ser um negócio massificado, né? Mas que vai Bacana. trazer um retorno de volume gigante. Mas talvez do ponto de vista de inovação ele não seja. Uma última pergunta só para a gente encerrar. As operadoras são muito preocupadas com o churn, independente do tamanho do negócio, né? Esse é um ativo muito importante, minha base de clientes. Se eu ofereço um serviço financeiro, eu retenho mais esse cliente comigo? Não tem esse dado. Eu, É, eu também não tenho informação, nenhum dado de que o serviço financeiro ele vai, do ponto de vista da oferta de serviço, tá? Uhum, O que eu vejo algumas operadoras fazendo, aí não tem necessariamente relação ao serviço financeiro que ele dá para o cliente consumir, e sim na relação financeira que a operadora tem com o cliente, tá? Então, o que eu vejo já algumas iniciativas de algumas operadoras putz, esse cara sempre pagava a conta em dia. De repente ele atrasou. hum, É ela buscar entender o que aconteceu ali e dar mais prazo. Quando você dá mais prazo, teoricamente você está vendendo um crédito para o você cara. está vendendo crédito, Você está vendendo um exatamente. crédito. Então, você aí eu falou, já vejo algumas iniciativas, e isso retém. Uhum, eu não Porque sei o se cara pode ter ficado retém. desempregado, o cara pode estar passando por exato. um. E no pequeno negócio, no mercado SMB, que a gente chama, né? No Small Medium Business Uhum, ou PME, uhum, cara, isso é uhum, gigante. Que aí Eu você. acho que dá muita informação para fazer estratégias de retenção, o serviço financeiro. uhum, Porque você vai pegar o hábito uhum. de consumo dele. E aí você consegue juntar.
né, de saber se ele está, por exemplo, justo, pegando mais crédito, se endividando, você pode fazer uma Uhum, proposta de redução. Eu acho que uhum, juntar as 2 coisas compõem um data centric, né, desse Isso. sim. cliente muito mais parrudo.